noite. Gostaria de cumprimentar aos membros da mesa, a toda a audiência e repetir aquilo que eu já disse em mensagem eletrônica, mas que a mensagem eletrônica só foi lida pelos destinatários e queria então renovar aqui de público as minhas congratulações pela iniciativa dessa turma, desse curso, dos alunos do curso, de realizar um projeto dessa natureza, e um curso tão jovem e com um poder de iniciativa, uma vontade de trabalhar, de estudar, de ter uma vivência verdadeiramente acadêmica, realmente admirável. Tive a honra, o prazer de participar desse curso no ano passado, e realmente vocês são um grupo de alunos diferenciado no sentido do entusiasmo pelo estudo do tema que vocês decidiram criar para a vida de vocês. Então, meus parabéns mesmo a todos. O tema desse nosso evento de hoje é 20 anos do Mercosul. Nos deixa uma tarefa um tanto quanto ingrata de abordar 20 anos em 20 minutos, que equivale a um ano por minuto. E é uma conta redonda que, de certa modo, deveria facilitar. E vamos então tentar usufruir dessa relação dos 20. O Mercosul é o nosso processo de integração, o processo de integração mais arrojado, de que o Brasil toma parte, o Brasil já tomou e toma parte de outros e projeta outros, mas aquele mais concreto, mais avançado, é sem sombra de dúvida o Mercosul. Na época colonial, a nossa região enfrentava uma mudança na cultura dos habitantes locais e adaptando-se à cultura europeia. Mas havia aqueles indígenas ou mestiços que conseguiam viver nas franjas do sistema, conseguiam se dedicar ao gado, não propriamente a criações regulares, mas muitas vezes apoderando-se do gado que havia solto pela região. Tínhamos naquela época, portanto, uma menor população, tínhamos fronteiras mais flexíveis, tínhamos uma maior circulação de pessoas e tudo isso fazia com que tivéssemos uma cultura comum na região. Depois, com os movimentos de independência, os processos de independência, influenciados pelo triunfo das ideias do Estado-nação, pelo capitalismo, nós tivemos o nosso processo de independência inspirado no nacionalismo. Os historiadores, a partir de então, passaram a valorizar a sua independência, identificando diferenças entre aquelas pessoas que até pouco tempo tinham tantas semelhanças. E a rivalidade começou a ser estimulada, e isso, muitas vezes, com base em manifestações de descrédito e desabonatórias dos habitantes do outro lado da fronteira. Essa rivalidade foi se constituindo com esses nacionalismos e acirrando as rivalidades e as diferenças e quase uma inimizade, muitas vezes, de modo que já houve quem dissesse que os nossos estados viviam de costas uns para os outros, mirando sempre parceiros mais distantes. Nos anos 80, processos de redemocratização, Brasil e Argentina, e Brasil e Argentina também em situação extremamente negativa no plano econômico, não havia mais crédito para nenhum deles, e acabaram se encontrando novamente, iniciando um processo de integração, ao qual mais tarde aliaram-se Uruguai e Paraguai. Essa breve introdução é para que nós lembremos que esse processo de integração que começou nos anos 80, pelas dificuldades comuns que mantinham os nossos países, de certa forma não deixa de ser uma volta a uma situação que já foi muito natural na nossa região. E, portanto, é uma tentativa de superar
as distâncias, os muros que foram sendo construídos com o passar dos anos e restabelecer a confiança, a identidade comum, a semelhança, e que caracterizava os habitantes da região já há alguns séculos atrás. A minha exposição, na verdade, como o espírito do conjunture indica, que cada membro da mesa busque uma área de abordagem do tema objeto de estudo, a minha exposição não poderia deixar de ser a exposição pelo aspecto jurídico, e mais especificamente vou me dedicar a aspectos institucionais jurídicos do Mercosul. A exposição vai ficar, por um lado, facilitada, por outro, dificultada, porque a Juliana já abordou o aspecto jurídico aqui e, portanto, me poupa de algumas observações. Infelizmente, hoje eu também tive que estar um tanto quanto resfriado, vocês perdoem alguma interrupção. Vamos uma primeira parte da exposição a abordar alguns aspectos da estrutura orgânica e da estrutura normativa do Mercosul, e numa segunda parte tentar aliar essa análise dos aspectos básicos do Mercosul com um processo de integração mais avançado, que é o processo da União Europeia, e com isso tentarmos chegar a algumas conclusões ou questões, já que não é nossa obrigação aqui chegar a conclusões nessa noite de estudos livres a respeito do Mercosul. Então, o Mercosul, conforme já foi dito aqui, possui 3 órgãos decisórios: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. Um órgão de nível ministerial e os outros 2 com representantes também oriundos dos diferentes ministérios, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores e o próprio Banco Central de cada um dos Estados-membros. São órgãos intergovernamentais, portanto, e órgãos que discutem as questões todas em pé de igualdade. O princípio da igualdade jurídica, que caracteriza o direito internacional tradicional, se faz presente de uma forma bastante clara, bastante expressa no nosso bloco econômico, porque apesar das grandes diferenças que apareceram nos dados econômicos que foram revelados por um dos painelistas anteriores, não há nenhum critério e para nenhuma espécie de decisão ou tipo de matéria a ser abordada em que essas diferenças materiais se venham a refletir nas discussões é claro que acabam sempre se refletindo, mas na forma oficial de tomada de decisões, porque os diferentes órgãos manifestam-se sempre com base no consenso, com a presença de todos os Estados-partes. Desses órgãos emanam alguns atos, e os atos são as decisões do Conselho do Mercado Comum, as resoluções do Grupo Mercado Comum e as diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul. Essas também, as espécies de manifestação de cunho obrigatório, todas elas tidas como de caráter obrigatório. O que diferencia essas diferentes espécies normativas do Mercosul são a origem do órgão que as emite. Nós acabamos de dizer que cada uma delas é especificamente proferida por um destes 3 órgãos com capacidade de decisão. Além dessa diferença clara, formal e insuperável da origem do ato, elas também poderiam ser diferenciadas por uma questão de hierarquia. Aí uma diferença indireta, né? Uma diferença que poderia ser deduzida do sistema dos tratados que constituem o Mercosul. Se o Conselho do Mercado Comum é o órgão superior
O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo. E a Comissão de Comércio é um órgão auxiliar do Grupo Mercado Comum. E cada uma dessas peças normativas é própria de cada um desses órgãos. É claro que vai se refletir uma relação hierárquica entre essas diferentes espécies normativas, correspondente à posição hierárquica de cada um dos órgãos na estrutura do Mercosul. Estrutura essa que imaginava-se com grande entusiasmo, quando da criação do Mercosul, que ela teria um perfil vocacionado para seguir o exemplo da integração europeia. E, no primeiro momento, isso, é claro, conviveu com uma situação de órgãos transitórios e se imaginava que o Tratado de Assunção, que previa um segundo tratado para dar a estrutura definitiva do Mercosul, teria, nesse segundo tratado, uma continuação que faria uma modificação do perfil do bloco. Expectativa essa que foi frustrada, porque o protocolo de Ouro Preto, que foi esse tratado previsto no Tratado de Assunção, repetiu praticamente a mesma estrutura que nós já tínhamos no Tratado de Assunção, com os mesmos princípios que eu acabei de relatar. Ainda com relação à estrutura orgânica, deveríamos lembrar aqui, não uma estrutura orgânica propriamente, mas um aspecto que também é básico no funcionamento do bloco, que seria o da solução de controvérsias. Solução de controvérsias que teve o Protocolo de Brasília e, posteriormente, o Protocolo de Olivos. O Protocolo de Olivos, dando um passo adiante, porque criou um Tribunal Permanente de Revisão. Na época do Protocolo de Brasília, só tínhamos tribunais ad hoc, além das instâncias político-administrativas e de negociação direta previstas no sistema de solução de controvérsias. Os blocos já foram aqui expostos.